E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga. Bom ter você por aqui. Saiba que hoje nós vamos redimir uma dúvida, nós vamos eximir uma dúvida, nós vamos esclarecer uma transação aí. CLT, aplicativos. Quem é o melhor, tá? A ideia desse vídeo, ela começou exatamente quando eu assisti esse vídeo que eu passei aqui no comecinho, na chamada do vídeo, na abertura, e eu fiquei pensando, pô, cara, ainda que na gozação, a mensagem ela é cruelmente verdadeira. Por quê? Dependendo do quanto você roda, como você aceita as corridas e como você faz, é o que realmente sobra depois dos gastos imperativos de um carro. E me veio à mente essa disputa de CLT, aplicativo, né? E juntando um vídeo da Uber em que seus TikTokers, esses que eu chamo de agentes da Mobitech ou agentes da Uber, eu entendi que eu tinha o combustível para tocar fogo nessa polêmica. Tem defensores dos dois lados. A turma que defende o aplicativo fala da liberdade de escolha, da liberdade de escolha de horários onde? Da possibilidade de um maior faturamento, de não ter chefe. Não ter chefe? Há controvérsias. Já a turma da CLT diz que há uma previsibilidade proporcionada pelo salário fixo. A segurança de que se algo não der bem, se alguma coisa der ruim, tem um respaldo financeiro que é a rescisão ao sair do sistema. E o principal que é não arrebentar com o seu carro. Polêmica essa parte? Eu vou dissecar as duas atividades em situações similares para vocês entenderem a dinâmica de vantagens e desvantagens de um e de um outro sistema. Agora eu vou passar o vídeo do influenciador da Uber para captar novos trouxas para o sistema. Este vídeo é de uma filha da putice totalmente descabida. Porque o que ela faz? Ele usa um paralelo entre o resultado financeiro do salário mínimo com o do aplicativo. É claro que o do aplicativo vai ganhar, afinal, ele precisa remunerar uma ferramenta cara que é o carro. Mas a estupidez maior, e que os iludidos não veem, é que ninguém que recebe salário mínimo pode ter carro. Não dá. Como que o João, né, que trabalha como faxineiro com salário de 1.883, pode ter um carro que o IPVA custa mais que o dobro do salário dele? Você consegue me explicar isso? E o licenciamento? E as manutenções? E as eventuais multas? Porque aqui, o que eu quero falar para vocês? Não é só ter o carro, é ter um carro que caiba na plataforma. Não me vai aparecer aqui com Voyage 88, com um Corsinha 94, porque não pode, esses carros não entram na plataforma. Tem que ser um carro de, no mínimo, 2017 para cá. E aí, quem tem o salário mínimo não pode ter. Então, essa comparação que o cara fez, ela é, no mínimo, criminosa. Porque é de uma estupidez, de uma filha da putice que não tem tamanho, querer comparar um e outro. Mas vamos ver o vídeo deles aí. 4 horas de Uber ganha mais que uma diária de CLT. Vem comigo. Não é motivação, é conta fechada. Se liga nesse cálculo aqui, ó. Hoje, um salário mínimo, R$ 1.621. Por 20 dias, daria aí uma diária de R$ 80. Ou seja, em 4 horas de trabalho, você consegue fechar aí de 100 a 200 reais, fazendo 50 reais dentro da sua hora. É assim que funciona. E quem diz que na Uber não dá dinheiro, com certeza está rodando do jeito errado. Vocês ouviram, né? Sempre a mesma ladainha. Duas mensagens subliminares que sempre se repetem. Subliminar 1, nós não sabemos trabalhar. Subliminar 2, a Uber paga super bem. É um vídeo até bem feito do ponto de vista do apelo visual. Eles usam os gráficos bacanas, uma coisa legal, tá? E ele é curto em tempo, para não dar tempo de você questionar. Ou seja, a mensagem é curta para você assimilar aquilo dali e acabou ali. Não dá tempo para você tergiversar, você tentar enrolar, você tentar buscar uma outra visão, uma outra situação, tá? E com, é claro, uma mensagem totalmente imoral, porque eu volto a dizer, quem que recebe um salário mínimo pode ter um carro 2022, 2023. Não precisa nem ser um carro mais legalzinho, não. Pode ser um Kwid ou um Mobi. Quem é que ganhando R$ 1.800, aí tem os descontos todos, consegue bancar um carro 2023 para trabalhar no aplicativo? Porque o que acontece? Tem que ser um carro que trabalha aqui. Assim, dessa forma, eu quero dizer o quê?
que o vídeo desse influencer da Uber se reveste de um mau caratismo gritante. E agora, para iniciar a dissertação do meu vídeo, temos de saber qual o salário de um motorista. E eu perguntei ao oráculo, como eu chamo o Google, e vejam a resposta que ele me deu. Com a resposta que o Google deu, eu selecionei essas 4 aí, conferi cada uma delas, mas eu gostei mais da JobTed. Por quê? A JobTed ela tem uma relação completa por profissão e os salários nos diversos cargos dentro de cada profissão. Eu achei isso muito bacana. Eu consultei então a lista, por profissões, por etapas, pelos profissionais que trabalham dentro daquela profissão, e depois de ter rolado a lista todinha, entendido como é que funciona, aí eu fui procurar logística, que é onde está a profissão de motorista. E o que eu encontrei que para nós motoristas, o salário é esse daí, de R$ 2.170 por mês. Talvez até você ache ele um pouco baixo, mas você tem que entender que isso daí é o salário para alguém que é empregado. Ele vai trabalhar com o carro da empresa ou do empregador dele. Pode ser até uma pequena loja, digamos, de material de construção, pode ser uma eletrônica. Ele vai trabalhar com o carro, ele não vai pôr o carro dele. Então, como ele vai receber tudo, ainda vai receber o INSS, vai receber fundo de garantia, 13º, essas coisas todas. Então, este é o salário para motoristas profissionalmente registrados. E agora, antes de entrar na dissecação que eu vou fazer das duas atividades, CLT e motorista de aplicativo, eu peço para vocês prestarem atenção nesta matéria da TV portuguesa, lá de Portugal, para vocês verem como é que age a Uber, que não somos só nós motoristas do Brasil que estamos tomando no toba, estamos sentando na graxa aí. É pelo mundo inteiro. Vejamos a matéria da TV portuguesa. A faturação que as plataformas conseguem dar a estas empresas operadoras e a estes motoristas é claramente insuficiente. Calculamos que, em média, os motoristas andam a fazer entre 3,5€ a 4€ hora. O salário mínimo nacional passou agora para 920 euros por mês, o que dá sensivelmente 13.000 € ano, e nós temos os motoristas TVDE que trabalham muito mais do que as 40 horas para conseguir sequer chegar perto desses valores. O Governo tinha prometido mudar a lei até ao final de 2025. Começado o novo ano, a Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados apela novamente a que o Governo legisle o número de veículos por plataforma. As plataformas aceitam inscrição de excesso de veículos. Neste momento, o número de veículos e o número de motoristas está quase 1 para 1. E, portanto, isso faz com que os motoristas tenham que estar imensas horas na estrada, sem garantia de que recebem as viagens, trabalhem até acima daquilo que é legalmente permitido, para conseguirem ter uma remuneração mínima em casa. Bem, vocês viram que a coisa não está feia só no Brasil. Lá em Portugal, eles também se queixam do mesmo problema que nós nos queixamos aqui, de que tem muito motorista que a Uber vai laçando, vai colocando um bocado de gente. Claro, vocês têm que ver que ela quer faturar. Então, quanto mais motoristas tiver, mais ela vai entrar, porque ela pega 5 corridas de um, 3 do outro, 2 do outro, 5 do outro, 20 do outro, 1 do outro, e ela vai fazendo o caixa dela. Então, o quanto tem de motoristas, não tem nada. Agora, eles já estão querendo que se crie uma lei para limitar o número de motoristas. Eu acredito que ninguém vai criar uma lei dessa, porque é livre mercado. Se é livre mercado, você põe quem você quiser. Os motoristas que tratem de se esfalfelar para ganhar mais. Como vocês viram ele falar, 40 horas por semana e não estou conseguindo chegar nem perto do salário mínimo. Então agora, eu vou pedir para você colocar o seu tico e teco aí para funcionar, prestar toda a atenção no que eu vou falar aqui. Por quê? Porque eu vou colocar CLT e o aplicativos em condições de igualdade, porque não tem como você julgar um e o outro falando uma coisa só de um ou uma coisa só do outro. Não, os dois têm que ser julgados, os dois têm que ser avaliados na mesma situação. Não adianta aquela história de dizer que pau que dá em Chico dá em Francisco, porque não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então agora, vamos para a planilhinha que eu preparei para poder aquilatar as duas atividades de uma maneira bem similar, de uma maneira idêntica, para que nós tenhamos, sim, condições de dizer essa situação é melhor ou esta outra situação aqui é melhor. SLT e aplicativos. Vamos ver a planilha.
Então, pessoal, vamos ver agora aqui a coisa em tempo real. Não essas falácias que tem sempre aí. Ah, você faz isso, ah, você faz aquilo, mas você faz aquilo no aplicativo. Ah, mas você faz isso aqui no CLT. Então nós estamos aqui, ó. Eu bolei essa planilhinha aqui para a gente fazer a comparação item a item. Aí a gente vai estabelecer a verdade. Olha só. Então eu fiz a coluna aqui. CLT ou empregador, né, a empresa para qual a pessoa trabalha. Pode ser até uma pessoa que só tenha um carro, 2 carros. Tá? Aqui os aplicativos, tá? Por isso que já coloquei aqui em cima, ó, quem paga, tá? E aqui o motorista que trabalha para o aplicativo, tá bom? Então vamos lá, compra do carro. Se é uma pessoa ou uma empresa, digamos aqui um carro de 60 mil reais, quem vai comprar é o dono da empresa, o empregador, o cara que contrata o motorista. No caso aqui, o aplicativo não compra carro, mas o motorista para trabalhar no aplicativo, ele compra o carro. Despesas fiscais do carro. O que são as despesas fiscais? IPVA, licenciamento, DPVAT, tudo que você paga de taxas para o governo. Eu avaliei aqui um carro médio R$ 3.250 por ano. No caso do carro, como ele foi comprado pelo empregador, ele é do empregador, quem paga isso aqui é o empregador. O cara está trabalhando aqui para Uber 99, ela não paga, ela não tem nada que ver, ela não tem carro. Mas o motorista, para trabalhar com a Uber com 99 Drive, ele paga essas despesas. Seguro total do carro, é aquele seguro de casco, né? Que se você bater, se o carro incendiar, se for roubado, você paga. Aqui eu coloquei de um carro na faixa de 40 mil, 3,5 pau, tá? Anual. Esse daqui, inclusive a seguradora faz em 10 de 350. Então, quando é comprado pelo patrão, quando é o dono do carro, que é o teu empregador, quem paga esses 3.500? O operador. A aplicativo, a Uber 99 Drive, a empresa de aplicativo, a plataforma, paga? Claro que não, ela não tem carro. Porém, o motorista, para trabalhar com ela, precisa pagar um seguro de casco, certo? Vamos ver mais. A manutenção do carro é troca de vela, troca de correia, troca de filtro de ar. Eu avaliei isso daqui uns R$ 1.000 por mês aqui. Como o carro aqui na CLT ele é do empregador, quem paga esses R$ 1.000 ou o empregador. O aplicativo, ele está usando o carro, ele está alugando viagem em cima do carro, mas ele não paga essa despesa, ele não quer nem saber, ele não tem carro. Porém, se o motorista usa o carro para trabalhar com o aplicativo, então ele paga essa despesa. O pneu eu até deixei ele separado da manutenção do carro, porque troca bastante, principalmente em cidade que tem muita ladeira, os 2 pneus dianteiros. Isso aqui é um pneu Pirelli, comprado no Mercado Livre, precinho campeão, então R$ 800 os dois. Como o carro é do empregador, ele paga essa despesa. O aplicativo, ele usa o teu carro para vender viagens, para mandar passageiro viajar para tudo que é lugar, mas ele não paga o pneu para você. Mas você, como usa o teu carro para trabalhar para o aplicativo, você paga os pneus, tá? Combustível do carro, uma média aqui de R$ 1.900 por mês. Como o carro é do empregador, ele é do cara que te contrata para ser motorista, ele paga esse combustível. A operadora, ela pega o teu carro para vender viagem para os outros, mas ela não paga o combustível. Agora, quando você, motorista, pega o teu carro para trabalhar para ela, o que você faz? Você paga o combustível. Plano de internet. Se o empregador ele precisa ter umas comunicações rápidas contigo, ele vai pagar um plano de internet para poder se comunicar com você. Normalmente, você trabalha com um celular dele, um aparelho dele. Então, ele paga o plano de internet. A empresa de aplicativos, aqui a plataforma, ela precisa de passar as viagens, né, todas, as comunicações, tudo por meio de internet. Mas ela não paga o teu plano de internet. Porém, você, como precisa trabalhar com ela, você paga o teu plano de internet. Refeição do motorista. A empresa geralmente dá um conjuntinho de tickets de vale-refeição. Então, no caso aqui, o empregador, ele paga o vale-refeição para você, tá? Ele te dá, então você tem. A empresa aqui, o aplicativo Uber 99, Drive, etc., eles te usam, sabe que você precisa almoçar, mas eles não pagam o teu almoço. Porém, como você trabalha para eles, você mesmo paga o teu almoço. Jornada de trabalho. Aqui, pela CLT, são 8 horas mais horas extras. O CLT, o patrão aqui, ele paga o teu salário e as tuas horas. Independente se você trabalhar muito, se você trabalhar pouco, o teu salário está lá, no dia 5 e no dia 20. A operadora de aplicativos, a de transporte por aplicativo, ela te usa muito bastante,
mas ela não te paga salário e nem horas extras. A tua jornada, se você trabalhar para ela, é de 12 horas ou até muito mais. Como elas limitam a 12 horas, tem motorista que trabalha 8, 9, 10 horas numa e depois vai para outra. Salário do motorista. Como o patrão aqui contratou você como motorista, ele paga o teu salário. A Uber InDrive 99, ela te contrata, ela diz que é você que contrata ela, mas não, ela precisa de você. Se você não aparecer lá, ela não vem de viagem, porque ela não tem carro. Aí, como você trabalha para ela, você mesmo paga o teu salário, você mesmo faz o teu salário. Aquelas outras despesas referente a ter empregado, como PIS, COFINS, o CAGED, o INSS, férias, 13º, FGTS, que em cima do salário dá cerca de 68%, que daria numa faixa de 1.450, o empregador, como contrata o motorista, ele é o responsável por isso, ele paga. A Uber InDrive 99, ela pega você para trabalhar para ela, mas ela não paga nenhuma despesa de acessório para poder ter como você comprar. Porém, você, como trabalha para ela, você banca isso daqui. Uniforme, tá? Uma identificação de você com a empresa. Na faixa 250 aqui, 2 uniformezinhos. O empregador, como ele te contrata, ele paga para você. A operadora aqui, você vista a roupa que você quiser. Já a operadora, né, ela não está nem aí, ela nem sabe que você existe. Mas você, como trabalha para ela, você mesmo tem as suas roupas, você mesmo lá, você mesmo cuida. Quando está puído, quando está gasto, você simplesmente vai lá e compra outra e ela não está nem aí. Ela ainda faz de ouvidos moucos, faz de conta que não está sabendo. E por último, e também muito importante, quanto qualquer um desses outros itens que eu passei acima, está a depreciação do carro. O que é a depreciação? É a perda do interesse das pessoas pelo carro. Primeiro, pela elevada quilometragem, um carro que roda aí 200 a 250 km por dia, no final de 2 anos e meio vai estar detonado, vai estar com problema de alinhamento, porque o cara não teve condição de fazer cambagem, não teve condição de fazer caster, pode ter problema de pancada na parte de baixo do carro, arranhões, pintura queimada, descascada, coisas quebradas dentro. Então esse carro, vamos colocar aí numa composição aqui, numa situação adequada a 30% do valor de mercado. Esse carro que ao ser comprado valia 60 mil, né, há 2 anos e meio atrás, hoje ele está no mercado por 45 mil. Só que, com esses 30% de depreciação, ele vai estar custando, que dá R$ 13.500, esses 30%, R$ 31.500. Ou seja, se você é empregado, quem vai ficar com essa depreciação é o teu patrão, do não está nem aonde. Ele vai dar um jeito, vai comprar outro carro, vai dar para você trabalhar e você vai trabalhar e tudo bem. Só que, como é você, motorista, que é o dono do carro, essa depreciação ela é completa e totalmente tua. Então, vamos supor, o outro carro que você quer comprar é R$ 70 mil. O que acontece? Você, se ele valesse os 45 de mercado, você ia ter que financiar 25 mil. Como ele vale 31.500, agora você teria que fazer um financiamentozinho de apenas R$ 38.500. Ou seja, isso vai colocar por baixo uns, sei lá, 500, 600 reais a mais na prestação. Então, eu digo, visão minha. Se você quiser compartilhar, põe aí embaixo. Que o aplicativo não está com porra nenhuma, porque você banca todos os custos para ter uma remuneração de bosta. E você pensa que acabou? Não, olha aí agora pelo lado fiscal, porque você sabe que esse ano, a partir desse ano, a coisa vai ficar feia com o governo federal. Vamos imaginar aqui uma remuneração mensal de R$ 5 mil, tá? Que é uma coisa que dá para fazer, é factível, não tem nada a ver com esses youtubers que dizem que fatura 21, 30 mil reais por mês, tá? Você vai faturar por ano 60 mil. Como o governo já diz que 70% do que você recebe é despesa, então desconta 42 mil. Vai sobrar uma renda tributável de 18 mil reais. O imposto de renda sobre esse valor, confirmado a alíquota de 27,5%, será de R$ 4.950 reais, ou 6 de 825. Você vai pagar março de 2026, abril, maio, junho, julho e agosto. Tá. Mas isso aí ainda não é o suficiente. Vamos imaginar que você é um cara que trabalha bem,
e você consegue fazer R$6.000 por mês. Ao ano vai dar 72 mil, 50.400 será a despesa e a renda tributável, ou seja, para você pagar imposto de renda, 21.600. E o motorista vai pagar 5.940 de imposto de renda, ou 6 de R$990. Ok? Mas vamos dizer que você é um cara que trabalha bem para caramba. E você vai faturar R$7.000 por mês em média, tá? Aí no ano vai dar 84 mil, 70% é despesa, então abate 58.800 e você vai ter uma renda tributável de 25.200 e vai pagar 6.930 de imposto de renda, ou 6 de 1.155. Aí eu te pergunto, motorista, com as despesas todas do carro, você vai conseguir pagar de março a agosto, ainda inclusive sem contar que quem está no estado de São Paulo vai dividir o IPVA em 5 vezes, você vai estar pagando IPVA até maio, quando for em março você começa a pagar mais imposto de renda. Hein, motorista? Tá brincando, tá bacana, ou você acha que vai dar para você viver bem e folgadamente, esgarçando, moendo, esmigalhando, esmirilhando o teu carro, tendo que pagar as coisas que ele quebra e pagando só de taxas para o governo, logo cedo, vamos colocar aí 6.155, mais uns R$800 de IPVA, são quase R$2.000 por mês só de despesa do carro, cara. Quantas horas você vai trabalhar por dia, motorista? Diz aí. Eu sou aposentado, mas eu já estou vendo para sair daqui. Já estou com um negocinho, está indo timidamente. A hora que eu senti que ele igualou com o aplicativo, eu vou dar tchau, cara. Porque isso daqui não vai mudar nunca. Quantos anos que você vê youtubers e mais youtubers, tiktokers e mais tiktokers, instagreiro e mais instagreiro, tem cara bom aí, tem o seu Cláudio Sena, tem o Fernando de Floripa, tem o Samuel falando de aplicativos, tem o Uber fora da curva, tem um bocado de gente boa falando dessa remuneração. E o que acontece? Absolutamente nada. Continua cada vez pior, então isso não vai mudar. É você que tem que procurar o que é melhor para ti, cara, para você. Motorista de aplicativo é uma profissão para quem está no fim da vida. Fim da vida produtiva, que não tem mais ideia, que não desenvolve projetos, que não tem perspectiva. Cadê a tua vontade de vencer, de mudar, de superar, cara? Tá aí ainda? Então sai dessa porra. Até o próximo vídeo. Fui.